Salve amigos do Mundo Cripto, Marcelo Lemes do canal Cabelos Lapidários. Hoje, direto da Consensus 2021, segundo dia. Hoje eu nem vou falar dos outros workshops, porque hoje basicamente o workshop que dominou, né, foi a manhã inteira praticamente falando sobre China e a mineração. Eu vou dar um highlight do que a gente viu hoje, que foi bem interessante. A gente viu uma parte que o pessoal discutiu sobre a moeda digital da China, né? E aí eles falaram dos planos, né, da moeda digital chinesa. Basicamente, a China desde 2019 ela fez um plano muito forte de desenvolvimento de fintechs no país. E aí a ideia deles com o lançamento do Yuan digital é que ele primeiro atenda o mercado doméstico. Eles não têm planos agora de que seja uma moeda de cross-border, que eles falaram, né, que internacional, que seja usado por outros países, essas coisas todas. Mas não deixaram claro também se ela vai interagir com outras moedas digitais, né? É, mas também ficou claro que o país tem uma preocupação com a dolarização do mercado de moedas digitais, então é por isso que eles basicamente estão correndo para fazer a moeda digital deles e lançar a moeda digital deles primeiro do que todo mundo, e ao que tudo indica eles vão conseguir fazer isso. Mas vamos ao que interessa, a parte de mineração foi uma parte bem interessante. A gente teve palestra com uma série de pessoas, mas o principal foi o do Bob Lee, que ele foi fundador da BTC China, que aí foi fechada, e aí ele fez uma série de... Ele fez todo um timeline de todas as, as vezes que a China baniu, né, de certa forma, o Bitcoin. Quando a gente fala banir é porque eles fizeram leis para fiscalizar, para, por exemplo, no caso da BTC China, eles foram lá, fizeram vistoria, pediram uma série de documentos, tudo tal. E amanhã eu vou fazer até um post sobre acho que são 12 ou 13 slides, assim, de todas as leis que eles lançaram com relação ao Bitcoin, proibindo compra, venda, trade, uma série de coisas até os dias de hoje, né? Aí teve outras pessoas que falaram também. Um deles é o Alejandro de la Torre, ele é VP da Pooling, que é uma empresa de mineração. E o Alan Chin, que é da Coindesk China. O Alan Chin eu gostei dele, mas ele é meio assim, ele não respondia as perguntas assim de forma direta, né? Ele era meio, então, veja bem. O Bob Lee não, ele já respondia de forma direta, ele já era bem bacana, mas basicamente nesse workshop, o que eles falaram? Que o que a China está fazendo tudo isso é porque elas querem ter o controle financeiro da moeda, eles não querem deixar que o Bitcoin seja superior ao Yuan, essas coisas tal. Eles têm também uma meta até 2060 de neutralização de carbono. Então, isso também é uma preocupação deles, né, de neutralizar as emissões de carbono, principalmente das termoelétricas, que é a carvão. O principal problema na China é a região norte e a região oeste. Eu vou depois já mostrar o mapinha aqui para vocês dessas regiões aqui. E aí, basicamente, as empresas que estão envolvidas com mineração de Bitcoin. E aí, uma das coisas que o Alan Chin falou é o seguinte: a China é um país com 1,3 bilhões de pessoas. E as pessoas elas costumam culpar o governo por uma série de coisas, então tem uma série de subsídios do governo, tudo tal. Então, em contrapartida, o governo fala assim: não, então beleza, eu ajudo, mas eu também não quero que fica. Ele falou mais ou menos assim: eu não quero que use o dinheiro do meu subsídio para você ficar comprando Bitcoin, para ficar operando em operações financeiras que são complexas, tudo tal. Então,
E aí a mensagem que ele deixou é que não tem como a China não pretende banir as criptomoedas, ela pretende dar uma apertada, mas não garante nada, né? Não, assim, mas não garanto. É, já o Bob Lee ele já foi mais específico, ele também falou que a China não, a ideia não é banir o Bitcoin, né? Ele falou que hoje o que acontece lá é que todo mundo usa a VPN, né, que são as Virtual Private Networks para poder comprar e negociar Bitcoin e que isso eventualmente vai continuar. É, e aí amanhã eu vou postar esses slides dele, bem interessante. Mas aí ele deixou uma mensagem assim de que a China tem que manter, a China vai continuar banindo o Bitcoin, né? Porque até que eles tenham, até que a moeda digital deles esteja plenamente implementada e eles tenham controle total sobre a parte financeira do país. E aí o controle total é que eles tenham, é que eles saibam o que as pessoas compram, o que as pessoas, onde elas põem o dinheiro, essas coisas todas tal. É lógico que os desdobramentos disso daí a gente não sabe na real, né? Uma coisa é ele falar e outra coisa é o governo chinês, a gente sabe como que é. É, mas aí ele deixou quatro mensagens que ele chamou de os quatro principais erros, né? Que deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha colinha aqui porque ficou muito pequeno, eu não tô enxergando aqui. E aí os quatro principais erros que ele comentou é indecisão na hora de investir. O segundo é não comprar o suficiente, né? A terceira é vender depois de um pequeno ganho. E o quarto, né, é o vender durante o Panic Crash, né? Durante um crash de pânico. Lembrando que o Bob Lee ele foi o fundador da BTC China, foi uma das primeiras exchanges de criptomoeda da China, tal. Então ele sabe o que está falando e ele passou por toda essa parte de proibição, de banir o Bitcoin e tal. Então ele fala com bastante propriedade e ele é bem direto ao ponto, eu gostei bastante dele. E aí, é, agora deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui só para mostrar para vocês um pouquinho do mapa da China. É, as principais, bom, deixa eu mostrar um outro mapa primeiro. Agora que eu preciso que funcione esse negócio aqui, não funciona. Bom, beleza. Vou jogar aqui a minha tela aqui, que é mais fácil. Esse aqui é o mapa de mineração no mundo. Eu não verifiquei realmente se está atualizadinho, mas só para vocês terem uma ideia do quanto que a China representa, né? 111 megawatts de energia contra 20, 27, 40, 50, 60. Então, assim, se a China banir todo mundo, a gente vai perder uma boa capacidade de megawatts, mas a gente vai ter ainda Geórgia, Polônia, Estônia, Suécia, Canadá e mesmo os Estados Unidos e Venezuela, tá? Mas o que o pessoal tá pegando no pé dessas em vermelhinhos aqui, vermelhinho que são termoelétricas, e nesse primeiro momento essa região aqui da Mongólia aqui, onde tem essas não sei se aqui é uma representação de se realmente só tem três mineradores ou se é uma representação só uma representação geral, né? Mas o que a preocupação deles é essa região da Mongólia. Deixa eu fechar aqui e mostrar direitinho essa região da Mongólia e a região oeste, que é essa região aqui da China aqui, que é essa região aqui, tá? E aí aqui são os principais lugares onde se concentra. Aqui é o principal. Esses são os principais lugares onde se concentram as mineradoras que usam energia termoelétrica.
E aí eles lançaram hoje uma proposta, né? Que aí eu joguei no Google novamente. Uma proposta para a região da Mongólia, que é só para a região da Mongólia mesmo, sobre são 8 medidas, né, da Comissão de Desenvolvimento e Reforma da Região Autônoma da Mongólia para combater resolutamente a mineração de moeda virtual. Vamos lá, primeira. Aí ele fala de entidades como parques industriais, centros de dados e usinas de energia autossuficientes que fornecem locais de suporte de energia para empresas de mineração de moeda virtual, de acordo com a lei de conservação, blá blá blá, e outros regulamentos relevantes, além de identificar a supervisão de economia de energia e verificar a redução dos indicadores de orçamento de consumo de energia. Para aqueles que deliberadamente ocultam a falta de relatórios, atrasos na liberação, desligamento e aprovação de supervisão de regulamentos relevantes. Bom, enfim. Aí fala, se houver comportamento de mineração de minério virtual para Big Data Centers, empresas de computação em nuvem, outras entidades de autoria competente considerar várias políticas preferenciais. Se houver comportamento de mineração em moeda virtual contra empresas de telecomunicações, empresas de internet, vai revogar licenças. Se houver comportamento de mineração em moeda virtual contra cybercafés, também vai ter que ser entidades com projetos de mineração em moeda virtual que acessam fontes de energia de forma privada sem aprovação, de acordo com a lei penal. Sempre que entidades como empresas de indivíduos de lavagem de dinheiro, empresas de indivíduos entidades que usam moeda virtual para realizar a arrecadação ilegal de fundos, empresas relevantes e pessoal relacionado com mineração de moeda virtual estão incluídos na lista negra não confiável de acordo com os regulamentos relevantes. E aí funcionários públicos que usam posições para participar de mineração de moeda virtual ou fornecer conveniência e proteção para eles. O que não está claro aqui é se as empresas que usam energia limpa estão livres disso. De acordo com o Bob Lee, sim, porque a ideia deles são as empresas que usam energia termoelétrica. Aí vocês viram aqui que fazem lavagem de dinheiro, uma série de coisas tal. Bom, o Bob Lee deu um tom de tranquilidade, né? Ele tentou tranquilizar o pessoal do evento, mas a gente tem que ficar esperto e ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, nos próximos meses, talvez, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, é um tema realmente complexo. Por outro lado, nos Estados Unidos, aí teve depois a palestra do Michael Saylor, e aí ele comentou sobre a reunião que ele teve com os mineradores aqui nos Estados Unidos e o Elon Musk. Então a ideia deles é formar um consórcio para deixar mais claro como que é feita a mineração, emitir relatórios, porque eles não têm um protocolo de comunicação, tudo tal. E aí eles também trabalhando em ideias para fortalecer a mineração de bitcoins nos Estados Unidos, né? E aí lembrando que o Bob Lee também comentou que os mineradores da China já estão à procura de lugares, né, para mover as suas data centers para lá. Lembrando que esse movimento eles não vão pegar as rigs de mineração e levar, eles vão provavelmente shutdown no lugar e compra tudo novo no outro lugar e começa a trabalhar novamente, tá? Então ele falou que o pessoal já está se movimentando nesse sentido, principalmente os que usam energia termoelétrica, que sabem que vão ser os primeiros afetados, tá? De qualquer maneira, vamos supor que o pior aconteça, tá? O sistema de hash rate, de cálculo hash rate do Bitcoin é inteligente, então ele se auto-balanceia. É lógico que se cair tudo amanhã, vai demorar de repente, que nem eu falei nos posts anteriores, vai demorar talvez 1 semana, 2 semanas para se rebalancear, e aí as transações vão ficar lentas, tudo tal, mas ele vai se rebalancear de acordo com a quantidade de nós, porque ele é um protocolo que foi pensado dessa maneira, é um protocolo permissionless, então ele se autobalanceia. Quem trabalha com tecnologia sabe o que eu estou falando. Então, da mesma maneira que isso quer dizer o seguinte, que eu posso adicionar e colocar nós sem precisar avisar ninguém. Então,
Da mesma maneira que se eu colocar mais 1 milhão de nós, a rede vai ficar mais rápida. Se eu posso tirar também, e eu não preciso de ninguém, não preciso avisar nada. É só eu colocar o nó para funcionar e pronto. Então, não precisa ficar desesperado, o Bitcoin não vai acabar. Pode ter até um certo impacto nos preços, tudo, mas é uma tecnologia que está aí para ficar. Tem muita gente grande envolvida, tem muita gente de peso envolvida. A primeira palestra do dia foi da Esther Pierce, da SEC, e ela falou bastante de regulação, então os Estados Unidos está trabalhando bastante na regulação, e ainda que algumas pessoas não gostem, essa parte de regulação é importante para dar mais suporte para os investidores institucionais, ter mais investidores, e aí o market cap sair dos atuais 1,5 trilhão que caiu, né, para 3 trilhões, 4, 5, e isso vai ser bom para todo mundo. Amanhã é o terceiro dia, espero que eu venha com mais notícias boas, e nesse meio tempo vamos ver o nosso Bitcoin, para onde que ele vai. Ele está numa onda de consolidação ali, então é um momento de a gente aguardar aí e ver para onde que ele vai. Beleza, pessoal? Uma boa noite. Desculpa o atraso para mandar notícia hoje, mas teve bastante coisa. Acabou a última palestra agora. Quer dizer, a última palestra que eu achei interessante. E amanhã tem mais. Aquele abraço.